no Senhor a alegria da salvação. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém. Você ama a volta do Senhor Jesus? Você ama? Você espera isto? Pois eu vou deixar para você uma palavra que eu acho que talvez vá deixar um pouquinho frustrado. Eu não creio que será muito breve. Eu não creio que será muito breve porque tem alguns cumprimentos ainda para se realizar. Um deles é a grande tribulação e outro é justamente a pregação por todos os lugares. São apenas duas do que eu disse. Mas há uma verdade. Eu posso me encontrar com Ele daqui a pouco, através da morte. E o que me separa desse frente a frente com o meu Senhor é simplesmente um infarto fulminante. E eu quero que você pense nisso, naquilo que você está fazendo dentro do propósito de Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9. Nós leremos a palavra do Senhor e, sob iluminação do Espírito, nós estaremos meditando nas Escrituras Sagradas. Deus chama Abrão e ele faz promessas, é o título sugerido na nossa edição. E nós então lemos assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando partiu, ou quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Que o Senhor da palavra, aquele que inspirou os registros, nos ilumine com igual poder e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Dando seguimento aqui às palavras a respeito da família, este mês estaremos trabalhando a família. Hoje eu quero trabalhar sobre o tema Minha Família no Propósito de Deus. Minha família no propósito de Deus. Deus só é Deus porque tudo que foi criado e acontece o faz para cumprir o seu decreto eterno. Ele tem domínio sobre tudo, pois ele criou tudo e usa para realizar o decreto eterno. Para que isso seja executado, realizado, para que o seu decreto seja realizado, ele usa a sua criação e, principalmente, ele usa pessoas, grupos, nações. Mas, de uma maneira muito intensa, ele usa a família ou famílias. E aí eu já deixo para você. A sua família está sendo usada no propósito de Deus? Pense nisso. A família que nós acabamos de apreciar nessa leitura, a família de Abraão, como nós conhecemos, mas no início ainda Abrão, foi usada por Deus para a formação de um povo peculiar, de um povo de sua propriedade e de quem ou através de quem ele se revelaria ao mundo como o Deus único,
o Todo-Poderoso, aquele que domina sobre todos os ídolos levantados. Abraão foi chamado para cumprir este plano de Deus, e neste plano de Deus tem também a promessa do nascimento do Messias, quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Deus pegou a Abraão e Sarai, e deles ele fez não só um povo exclusivo como nação, mas espiritualmente ele fez um povo de Israel, um Israel espiritual, espalhado pelo mundo todo, através da santa semente, através da promessa do nascimento de Jesus, quando ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão era filho de Terá, ele tinha 2 irmãos, Arã e Naor. Arã morreu ainda na terra de Ur dos Caldeus, onde eles moravam inicialmente. A família de Abrão era uma família idólatra, uma família que fabricava e adorava deuses. Josué 24:2 registra isso, Josué falando que vosso pai Terá era idólatra. Dessa família idólatra, Deus separou para si a Abrão e a sua esposa Sarai, para deles fazer o seu povo, para deles fazer uma nação e para deles fazer nascer ou executar o plano da redenção, que é Jesus Cristo. Josué 24:3. Quero que você agora mergulhe no texto comigo, para vermos o quão profundo é a relação da família de Abraão com Deus no seu propósito, sendo isso um desafio para nós aqui hoje. Primeiro, Deus chamou Abraão ainda na terra de Ur dos Caldeus. Isso é relatado pelo diácono Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, versículos 2 e 3. Deus ordenou para que Abraão se afastasse da sua terra, da sua parentela e do seu pai, saindo para uma terra desconhecida. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que ele saiu pela fé para uma terra que não conhecia. A única coisa que Abraão tinha era a promessa do cuidado de Deus num caminho totalmente desconhecido. E aqui ele registra isso, ele dizendo o seguinte: vai para a terra que te mostrarei. Depois ele vai dizer que partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ele partiu sem saber qual o lugar. Ele sabia que estava deixando a sua parentela, a sua terra, mas ele não sabia para onde ia. Uma coisa que é muito importante foi que ele tomou conhecimento da promessa de Deus e nela confiou. Abraão partiu, diz o versículo 4, ele partiu dentro da fé, e ele partiu no sentido de obediência total, pois ele partiu e fez como o Senhor lhe ordenara. E quando ele parte dentro do propósito de Deus. E é interessante porque Moisés faz questão de registrar aqui a sua idade, 75 anos, quando ele partiu ali para a obediência ao chamado do Senhor. Quando ele chegou na terra dos cananeus, porque ele já chega na terra de Canaã, ele atravessa até Siquém, Cavalo de Moré, e ali o Senhor aparece novamente a Abraão. E é interessante porque na história de Abraão, essa é a segunda vez que o Senhor aparece, mas na caminhada é a primeira vez que ele aparece, e ali aparecendo, logo em seguida, ele levanta um altar de adoração ao Senhor. E quando ele chega depois, logo à frente, entre Betel e Ai, ele também, montando a sua tenda, ele levanta de novo um outro altar de adoração
ao Senhor. Isso revela algo muito importante, tanto da promessa de Deus estar com ele, fazê-lo grande, fazê-lo forte, a presença de Deus, quando Deus apareceu a ele, no versículo 7, quando o Senhor aparece a ele ali, é como o Senhor dizendo assim: olha, eu estou aqui, pode caminhar, pode continuar, que eu estou aqui. E ele agora adora o Senhor. Então, um relacionamento de uma aliança, de uma família escolhida para viver no propósito de Deus. Ele continuou a sua jornada em obediência e, estando entre aquele local, dentro do chamado de Deus, ele manifesta que realmente ele obedeceu, ele aceitou o convite e agora tem uma relação maravilhosa e poderosa. Esse relacionamento entre Deus e Abraão acontecia de forma perfeita. Deus cuidando, assistindo de maneira bem visível e Abraão obedecendo, fazendo com que a sua família se tornasse uma família de adoradores ao nosso Deus. Abraão, por ter esse relacionamento com Deus, ele foi por 3 vezes citado na Bíblia como amigo de Deus. Primeiro, o rei Josafá, orando ao Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, ele fala a respeito de Abraão, o teu amigo. Você tem também Tiago, que cita as Escrituras, e Tiago também refere, chamando Abraão de amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Mas em Isaías 41, versículo 8, é o próprio Deus falando para a nação de Israel, chamando-a de Jacó, dizendo para não temer, porque ele é o Deus de Abraão, meu amigo. Deus fala, meu amigo, o próprio Deus chamando Abraão de meu amigo. Abraão recebeu o anúncio do evangelho pré-anunciado. E isso Paulo diz em Gálatas 3:8, quando ele diz: em ti são benditas todas as famílias da terra. É Deus revelando a Abraão aquilo que faria para trazer o seu próprio filho Jesus Cristo. Eu quero fazer aqui algumas aplicações, o que isso tem a ver conosco nesta noite. Eu quero que você pense comigo sobre isso. Em primeiro lugar, para que a sua família esteja no propósito de Deus, Deus exige um rompimento com o sistema para que você possa estar no propósito dele. Deus exige rompimento com o sistema para que você possa estar no propósito dele, você e sua família. A expressão sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua família, é justamente ele tirando Abraão daquele lugar. E embora fosse ali, geograficamente falando, uma localização e não simplesmente uma decisão de uma postura simplesmente, ali você tem uma família idólatra, você tem um povo idólatra, familiares idólatras, e Deus retira dali este homem, porque nós não podemos servir a 2 senhores. Jesus disse isso em Mateus 6:24. Se você for servir a 2, você ama um, alegra um e aborrece a outro. Não tem como você servir a 2. Então é necessário, para que a minha família, a sua família, esteja no propósito de Deus, nós precisamos saber que é necessário romper com tudo aquilo que é passado da nossa vida, que não glorifica o Senhor, com o sistema mundano, com os prazeres deste mundo. E eu gostaria de fazer com você apenas um exercício muito especial.
como vencer os prazeres deste mundo. Como vencer, por exemplo, a pornografia. Como vencer, por exemplo, a mentira. Como vencer, por exemplo, os prazeres deste mundo oferecidos quando os benefícios vêm e nos satisfazem. É só você lembrar que aquilo que nos é oferecido pelo nosso Senhor através de Jesus Cristo é incomparavelmente melhor do que todos os prazeres deste mundo. Então você vai sufocar aquele prazer menor por um prazer maior. A glória de Deus, a manifestação de Deus para a sua vida. E quando você recebe a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas, quando você conhece a Jesus como verdadeiramente Ele é, aquele que traz na sua face a glória do Pai, aquele que tem um tesouro escondido, conhecendo o Senhor Jesus, automaticamente você será fortalecido para derrotar os prazeres deste mundo. Mas você precisa decidir. Deus não vai usar a sua família se você não sair do lugar que você está, da posição que você está, do estado que você está. Para que você e sua família possam participar do propósito de Deus, você precisa romper com a sua vida e costumes, com as suas vontades. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis, ou sejam moldados por este mundo. Não sejam moldados por este mundo. Os princípios deste mundo, os desejos deste mundo, as ações deste mundo, aquilo que o mundo impera hoje, isso não pode dominar a nossa vida. Se eu quero que a minha família esteja no propósito de Deus, eu preciso dizer, não importa se eu sou uma criança, não importa se eu sou um adolescente, não importa se eu sou um jovem ou um adulto ou um ancião, é hora de romper com os costumes pecaminosos e encher o nosso coração da palavra de Deus. Hoje, aqui e agora, Deus me chama, Ele lhe chama para uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo, revelada nas Escrituras Sagradas. Decida já e seja do Senhor, você e sua família, eu e minha família. Não é algo que está acontecendo como um apelo humano, mas Deus, na sua palavra, está falando hoje ao seu coração. Tem coisas que você precisa abandonar, e está falando para mim também. Tem coisas que eu preciso abandonar, para que a minha família esteja no propósito de Deus. Talvez você agora está se lembrando de algumas coisas. Talvez você agora está se lembrando porque o Espírito Santo está lhe fazendo lembrar, porque Ele está mostrando para você o que precisa ser mudado na sua vida, mas você precisa romper com o passado. Deus exige rompimento com o sistema, para que possamos ser usados no propósito dEle. Segunda lição, Deus nos chama para uma vida de fé. Crer no que não se pode ou apenas ver. Crer e experimentar o cuidado do Senhor. Vejam bem, o que você acha de um homem com a sua esposa? E é bom lembrar que ele vai levar também Ló. Ló era filho do seu irmão Arã, que havia morrido em Ur dos Caldeus. E ele agora pega não só a sua esposa, que também já não era muito mais novinha, ele já estava com 75 anos, e ela deveria estar com 65. Aí agora ele pega o seu sobrinho Ló, pega todos aqueles que trabalham para ele, todos os seus animais, e parte. Ele sai, o versículo 4 diz, partiu, pois, Abrão, sem saber para onde ia. Você já imaginou? É fácil, às vezes, nós sairmos, irmos para uma cidade, fazemos lá uma pesquisa, ir um teste, primeiro vai o esposo, tenta arrumar um emprego, arruma o local, dá para vir, compensa, não compensa, e aí então depois leva a família. Mas aqui não, aqui ele parte sem saber para onde. E ele não parte sozinho, ele parte com todos os seus, porque ele parte no ato de fé. O chamado de Deus é um chamado para você partir como se fosse às escuras,
sem saber o que virá à frente, mas sabendo o resultado da promessa de Deus junto com você. É você saber que você é chamado para ser diferente num mundo de trevas, num mundo de imoralidade, num mundo de corrupção. Você é chamado para brilhar Jesus Cristo, e não dá para ser mais ou menos. Você precisa partir, e realmente partir, crendo que Deus usará você, crendo que Deus usará a sua família, no propósito dele, para que outras vidas sejam abençoadas pelo Senhor. É partir sem saber para onde, ou melhor, sem saber o que vai acontecer no meio do caminho. Mas é saber que assim como Abraão partiu sabendo que Deus estava assistindo, nós já sabemos o resultado. Nós acabamos de cantar, e você cantou comigo aqui, junto com os nossos irmãos aqui, que na verdade justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei. Já sou livre da culpa, mas eu serei livre do pecado. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que vou fazer e como vou fazer, mas até lá eu não sei. Agora eu não sei o que me espera, eu não sei se virá perseguição, eu não sei se a grande tribulação virá ainda quando eu estiver vivo, eu não sei o que acontecerá, eu não sei quantos me machucarão, eu não sei o que eu sofrerei de ataque de Satanás, eu não sei se me prenderão, eu não sei se me matarão, eu não sei. Alguma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está comigo. Uma coisa eu tenho certeza, que Ele me conduzirá. E ainda que eu venha a morrer, como nós cantamos no hino 155, se eu perder família, bens, prazer, e se um dia a morte chegar, com Ele reinaremos. Nós temos que crer nisso. A igreja não foi chamada para se deliciar com a sujeira deste mundo. A igreja não foi chamada para se deliciar os prazeres desse mundo. A igreja foi chamada para ser um instrumento de Deus neste mundo. E sim, ela será rejeitada. Você pode ser uma bênção de Deus com a sua família, se você, primeiro, romper com o pecado. Segundo, agir na fé. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui servindo ao meu Senhor. É importante você saber disso. É muito difícil para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, se manterem puros diante da imoralidade, da sujeira que este mundo se tornou. É muito difícil porque não é mais uma questão de um desejo, é uma exigência. Quando uma menina crente, um menino crente, quando chegam perto dos colegas e diz assim, não, eu vou me guardar para o casamento, eles são zombados, todos riem deles. Por quê? Porque esse mundo é sujo, mas você é templo do Espírito Santo do Senhor. E você precisa tomar essa decisão. Não importa o que vão fazer com você, mas Deus lhe está assistindo. E Ele lhe fará brilhar uma luz que o mundo verá e exaltará o nome do Senhor. Parta com fé no Senhor, do jeito que Ele ordena pelas Escrituras Sagradas. Há muitas pessoas modificando a Bíblia e interpretando a Bíblia. Recentemente, nós ouvimos um dos maiorais da nossa corte, dizendo o seguinte: eles podem até falar sobre a Constituição, mas somos nós que interpretamos. O que ele estava dizendo é: nós já ganhamos. Não importa o que vocês pensam, nós já ganhamos, porque somos nós que batemos o martelo. A palavra de Deus não tem para nenhum pastor, não tem para nenhum ministro, não tem para ninguém bater o martelo por si só. Ela é a palavra de Deus, ela tem que ser ensinada como palavra de Deus. Ela não pode ser modificada. Adultério continua sendo adultério. Abandonar a esposa continua sendo pecado. Abandonar o esposo continua sendo pecado. Sexo fora do casamento continua sendo pecado. Casar-se novamente, que aconteceram muito, divórcio e novo casamento, sem ter a base bíblica. Isso é pecado, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Eu tenho que partir com fé, sabendo que eu serei sustentado nesta palavra. Eu não posso adulterar essa palavra. No entanto, eu tenho, você tem, a igreja tem, a assistência do Espírito Santo.
Você já imaginou uma coisa? Você chegar e alguém dizer para você, nega Jesus ou você morre? Já é duro. Imagine alguém chegar para você e dizer assim, negue Jesus, senão o seu filho morre. E talvez a gente poderia pensar, será que nós aguentaríamos isso? Eu vou lhe dizer uma coisa, se você é filho de Deus, você aguentará sim. Sabe por quê? Porque não depende de você, depende da graça de Deus sobre você, porque Ele assistirá a você, Ele estenderá a sua graça, para que você em lágrimas, com o coração ardido, você então manterá a sua fidelidade a Deus. Tenha experiência com Deus, deixe a sua família mergulhar pela fé no Evangelho do Senhor, nesse mundo de escuridão, brilhando para ser uma bênção como esse homem foi. Se tu uma bênção. Deus exige rompimento com o sistema, para que estejamos na vontade, no propósito dEle, que a minha família seja o propósito dEle. Deus nos chama para viver na fé, aquilo que é impossível de ver, apenas crer e saber que Ele assiste, Ele conduz, Ele nos chama para um relacionamento de fé, de confiança, de profunda experiências. Ele nos chama para isso e hoje Ele está chamando você também para colocar a sua família. Você homem, marido, atenção. Os maridos, por favor, prestem muita atenção. Todos nós temos responsabilidades, são individuais, sim. Mas nós recebemos a missão de liderar a nossa casa. Sinto muito, mas tenho que lhe informar. No último dia, você e eu daremos conta da maneira que nós lideramos a nossa família na presença de Deus. Você, mulher, esposa, você recebeu também a missão de ser ajudadora. Você não recebeu a missão de ser superior ao seu marido, mandona, rebelde. Você recebeu a missão de ajudá-lo, submissão. Ah, pastor, mas e quando ele... A Bíblia não diz assim, mulher ser submissa ao seu marido, até quando você estiver certo e está errado, então você desobedece. Não, não diz isso. Só há uma possibilidade da mulher desobedecer ao seu marido, quando ele ordenar coisas contrárias à vontade de Deus. E quando ele fizer algo que não for, então mulher sábia, vai para a oração e coloca ele na presença do Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso cuidará dele, a espada do Senhor descerá sobre ele. Se você esperar no Senhor, isso acontecerá. Pais, temos a responsabilidade de criar os nossos filhos para a glória de Deus, pela fé, preparar o nosso filho para este mundo tenebroso. Então, honremos o Senhor. Tome essa decisão agora, apresente sua família e tome a decisão por Jesus, aqui e agora, de querer viver para a glória do Senhor, de partir neste mundo, submisso ao Senhor, às Escrituras Sagradas, ainda que você não saiba o que irá acontecer até o final, mas tome consciência de que Deus estará lhe suprindo em todas as suas necessidades. Deus prometeu a Abraão e Deus cumpriu o tempo todo. Terceiro e último, Deus requer uma vida de adoração constante em família, se nós queremos estar no propósito de Deus. Olha só, o texto diz que ele foi, depois da ordem de Deus, da promessa de Deus, ele saiu, e quando está no versículo 7, diz que ali o Senhor apareceu, e ele levantou um altar, e depois, agora chegou lá entre o Betel e Ai, ali de novo ele colocou o nome, um altar, e adorou o Senhor, e invocou o nome do Senhor. Isso quer dizer que havia uma preocupação de Abraão em adorar o Senhor. E às vezes me preocupo bastante, hoje nós tratamos lá na classe dos casais sobre o culto doméstico. E às vezes me preocupa muito a maneira como as pessoas estão levando a vida hoje, como se fosse simplesmente assim, cada um está num estilo de vida. Recentemente ouvi uma mulher famosa, artista, dizendo que ela é devota de uma, não me lembro o nome da santa agora, e ela diz, é tão lindo porque eu sou devota a ela, o outro é devoto a Buda, o outro, porque a fé não tem a ver com o externo, tem a ver com o meu coração, tem a ver com o que eu creio. Não!
ela está errada. Esta santa não pode lhe salvar, Buda não pode lhe salvar, a denominação não pode salvar, a igreja presbiteriana muito menos pode te salvar. Só Jesus Cristo pode. Só Jesus Cristo pode. Não dá para você dizer que a adoração pode ser de qualquer forma, desde que você seja alguém de moral. Não, você precisa ter uma família que se quere aos pés do Senhor. E às vezes nós vivemos para o trabalho, nós vivemos para o lazer, e quando sobra tempo, se sobra, aí nós vamos para a vida com Deus. A Bíblia, às vezes, não é nem aberta todo dia. Às vezes a nossa oração é tão medíocre que ela não passa, ela não chega nem no telhado, porque nós não temos vida com Deus. Eu amo o dia que vem mais gente para orar na sexta-feira. Sim, e eu gostaria que você viesse orar comigo aqui na sexta-feira às 19 horas e 30 minutos, se você pode. No entanto, o que determina um homem e uma mulher de oração não são as reuniões congregacionais de oração. O que determina um homem ou uma mulher de oração é a sua oração privada com o Senhor. É a maneira que você se relaciona com o Senhor, principalmente dentro da sua casa. Abraão treinou a sua casa para adorar o Senhor. Ele adorava o Senhor em qualquer lugar. E ele montou a sua tenda e ali ele adorou o Senhor. O Salmo 118, versículo 15, diz: nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. O que ele está dizendo é que na casa do justo, quem passar perto da tenda ou da casa, ouvirá louvores, a adoração ao Senhor, porque ali está um povo que serve ao Senhor. E você, se quer realmente estar no propósito de Deus, a sua família tem que ser conduzida à adoração ao Senhor. A adoração não estava nos lugares. Tem muita gente equivocada. Tem muita gente que chega dentro do templo e acha que aqui, por ser um templo, é místico. Ah, não posso falar isso, não posso falar aquilo outro. Virou as costas, saiu na rua, o vocabulário se torna de um ímpio. As ações se tornam de um ímpio. Mas Abraão nos mostra que não é um local, mas é onde ele está com a sua família. O culto é celebrado ao Senhor. Deus é adorado onde ele está, porque o culto parte dele e da sua família. Faça da sua casa uma igreja adoradora ao Senhor e esteja no propósito de Deus. Deus lhe chama hoje, de novo, para um relacionamento de adoração com toda a sua família. Deus quer que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor, adoramos o Senhor. Quem tem que reinar na sua casa tem que ser o Senhor. Ele tem que ser reconhecido através da sua liderança, através da sua ajuda como esposa. Os seus filhos precisam saber que o Senhor é o Rei Supremo da sua casa. O Senhor é quem governa a sua casa. E lá dentro da sua casa você precisa adorá-lo de tal maneira para que o seu filho tenha temor dele lá e aqui quando nos reunimos em congregação. Para que ele entenda isso. Torne isso uma coisa diária na sua vida e na sua família. Torne a sua família uma igreja que mantém um relacionamento constante com Deus, de adoração e experiência. É triste quando eu ouço crentes dizer o seguinte: hoje eu tive uma sorte imensa. Porque quem é íntimo de Deus e adora o Senhor não tem sorte alheia, tem apenas o mover de Deus, uma experiência com o Senhor e Deus agindo, assistindo, cuidando e dirigindo em todo segundo da sua vida. Eu encerro agora dizendo, diante daquilo que nós ouvimos, esse chamado de Deus, vou dizer uma coisa: esta palavra é viva. Sendo assim, esse chamado foi para Abraão, mas hoje aqui ele é para você e para mim. Ele chama você e sua família aqui e agora para se fazer no centro do propósito de Deus para abençoar o mundo. Abraão foi separado. E ele disse: se tu uma bênção.
ser tu uma bênção. E através de você, todas as famílias serão abençoadas. Para que isso seja finalizado, é necessário uma das coisas que o evangelho seja pregado para todo mundo. E eu queria dizer para você, o que você tem feito como família? A sua vida em família tem promovido a proclamação do evangelho? Certa feita eu ouvi alguém dizer o seguinte: eu não gosto de crente enjoado, não. Olha, eu trabalhei 7 anos numa empresa e ninguém ficou sabendo que eu era crente. Que tristeza. Deveria até saber pela conduta, mas também pela fala. Aproveitar oportunidades. Proclamar o evangelho. Mas é necessário que dentro da sua casa você também seja um adorador, a sua família seja uma adoradora. Você está no propósito, sua família está no propósito de Deus, ou tem algo para melhorar? Decida colocar a sua vida e sua família ao serviço do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito rápido aqui. Você pode até ser famoso. Você pode até se tornar um craque de futebol e superar grandes jogadores. E ter aí mulheres e mulheres atrás de você. Homem. Você pode se tornar uma mulher, uma grande mulher inteligente de uma empresa gigantesca, famosa, e ter homens e homens atrás de você. Você pode ter dinheiro suficiente para não se preocupar e dizer o seguinte: quer saber de uma coisa? Esse final de semana eu vou ter um momento de lazer ali na França, em Paris. Quer saber de uma coisa? Esse final de semana eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, sem ter preocupação com a sua finança. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já tive cabelo preto. O meu rosto era bem esticadinho, embora não está muito manchado não, mas foi bem esticadinho. Esse ano, dia 5 de outubro, Damares e eu completaremos 34 anos de casamento. E quando me casei, eu olhei para um que estava com 10 anos, falei assim, até quando ficou 10 anos de casado, já passou, e nós já estamos com praticamente 34 anos de casado. E não adianta, você envelhecerá assim, se não quiser tem que morrer novo. Pode esticar, não adianta, a idade está aí. Pode tirar pele o suficiente para fazer mais uma pessoa. Não interessa, a idade está aí. E passa muito rápido. E deixa eu terminar esse sermão com um conselho de Salomão. Salomão, já no final da sua vida, depois de ter conquistado tudo, glórias, glórias e glórias e glórias, depois de ser o homem mais rico, mais inteligente, considerado o homem mais sábio, a rainha de Sabá chegou e disse: olha, tudo que falam de você é bem menos do que você é. Os empregados de Salomão se vestiam melhor do que nós vestimos aqui hoje. E olha o que ele diz no final da sua vida. Eclesiastes 2, 6 em diante. Porque o texto é longo, então só vou pegar do 6 em diante. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, agora presta atenção, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ele está dizendo o seguinte: tudo que eu quis, eu tive.
todos os prazeres que eu desejei, eu realizei. Aí ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo, inclusive a delícia dos olhos dos homens, mulheres e mulheres, era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O tempo passa, o vigor passa, e os prazeres do mundo não tem diferença de você comer uma coxinha fora de hora, quando você está perto do almoço. Acabou o sabor, acabou o prazer. E vem só dizer a pergunta: por que eu fui comer isso se eu tenho almoço agora? Porque não tem mais gozo no sabor dela. Os prazeres do mundo, o pecado do mundo é desta forma. Dentro de minutos, numa relação adúltera, você destrói toda a sua vida e vida de outras pessoas. Seu dinheiro não te levará a prolongar a sua vida. E você não levará também nenhum centavo no seu caixão. Parece uma piadinha, uma brincadeira, mas é real. É real a ilustração. Disse de um homem muito rico e muito severo, que grosseiro com a sua esposa, ele não queria deixar a sua riqueza para ela. Então, ele a fez prometer na presença de um amigo que no sepultamento dele, porque ele já estava morrendo, ela tiraria todo o dinheiro, era muito dinheiro, e colocaria no caixão para ser enterrado com ele. E ela então, naquele momento de morte, prometeu que isso faria. E no dia que ele morreu, ele estava no caixão, e essa pessoa, amigo da família, chegou e disse o seguinte: escuta, eu estou aqui pensando, você não fez o que ele disse não, né? Você não tirou o dinheiro e colocou o dinheiro aqui não, né? Ela disse: claro que eu fiz, eu prometi, eu fiz. Só que como é muito dinheiro, não caberia no caixão. Então eu fiz um cheque nominal para ele descontar depois, entreguei, está ali dentro do caixão. Dá para rir mesmo, né? Mas a verdade é essa, que nem ele que fez ela prometer levou, só levou um cheque nominal que ela não podia usar, nem quem fosse roubar aquele cheque depois, né? Você não levará nada. Agora, tem uma coisa que você levará da sua vida. Quando você romper com este mundo, você e sua família, romper com tudo que é pecado e ser consagrado ao Senhor. Quando você tomar uma decisão, e apesar de não saber o que acontecerá por tomar a decisão em Cristo, você dizer: eu estou em Cristo, caminharei em Cristo, porque eu tenho a promessa daquele que me assistirá. E quando você fizer da sua casa um altar, um trono de adoração ao Senhor, certamente você será abençoado com uma ressurreição pela graça, num corpo incorruptível, para você habitar na nova terra e no novo céu, com o Cordeiro como que parece ter sido morto, mas vive, e diante do trono da glória de Deus. Eu quero neste momento fazer algo, eu não estou dizendo porque você vai prometer, mas se você deseja que oremos por você, pela sua família, se há algo que precisa ser mudado, se há algo que precisa ser renovado, se o Espírito Santo falou ao seu coração, se você ainda não está fazendo o que precisa ser feito, coloque-se em pé e nós estaremos orando por você neste momento e pela sua família. Nós somos teus filhos, Senhor. Recebemos novamente um chamado de santificação, um chamado de conversão, um chamado de piedade. Peço ao Senhor, ó Pai, que levante nesta igreja todas as famílias dessa igreja. Levante todas para a glória do nome do Senhor. Nos levante, nos transforme, nos quebrante e coloque em nós, ó Pai, a alegria da salvação. Ajuda-nos no enchimento do Santo Espírito, para que possamos brilhar a luz de Jesus neste mundo. Encha o nosso coração de decisão, de romper com tudo aquilo que não é do Senhor. Faça-nos viver pela fé uma vida santa diante do Senhor, sabendo que Tu estás nos assistindo.
e faça da nossa casa uma igreja. Faça da nossa casa um centro de adoração. Faça da nossa casa, ó Senhor, servos do Senhor que brilhem em Jesus. E que o mundo conheça o Senhor através de nós, em nome de Jesus. Olhe, Senhor Deus, para cada família que está aqui agora. Cada que apresenta o seu pedido diante de Ti. Que cada ó Pai, receba, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Convido os presbíteros presentes e os pastores presentes também. Estou vendo aqui o reverendo Isaías, a quem temos um grande apreço, para que venha aqui nos ajudar, por gentileza. Convidar o diácono Natan, deixar o pastor Natanael aqui comigo aqui também, o diácono Natan, para ajudar os presbíteros aqui. Reverendo Isaías é pai da nossa irmã Cleide e muito querido nosso, nós temos um grande apreço, a igreja tem um grande apreço por ele, e já vou deixar combinado com ele para a próxima vez, já vai deixar pronto para vir pregar. Espero que não demore muito. Cleide, cuide disso, tá bom? Vamos, neste momento, participar da Santa Ceia do Senhor, e nós só podemos estar na presença de Deus porque a nossa família é bendita. Ela é bendita porque em Abraão, Jesus nasceu como filho da promessa em Isaque, e ele nasceu, morreu, crucificado, e ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. E a Santa Ceia é justamente o sacramento que nos faz lembrar deste momento da crucificação do Senhor, lá no passado, quando Jesus morreu por nós, quando ele recebeu a ira do Pai, que seria minha, que seria sua, que seria de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Ele não apenas morreu por nós, no sentido de, é uma pena que ele tem que receber ali, uma morte, mas é a questão da condenação eterna. A condenação eterna. Nós fomos livres da condenação eterna. Porque a morte que nós receberíamos não é simplesmente a morte física, porque todos nós morreremos fisicamente. Mas é a morte espiritual, é a condenação. E Jesus Cristo recebeu a ira de Deus para que nós que cremos nele pudéssemos ser livres desta ira, dessa condenação. Toda vez que você pega para participar e pega do pão, e nós usamos aqui o pão ázimo, toda vez que você come este pão, você lembra de que ele partiu o seu corpo na cruz por você e por mim. E ele ordenou: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, e quando você toma o cálice, você se lembra não do sangue literal, mas da vida, porque o sangue simboliza a vida de Jesus é entregue ali. E o que mais me encanta e me emociona é que Jesus não é um mártir. Jesus não é aquele que morreu por uma causa. Tiradentes foi um mártir, os apóstolos foram mártires, outros servos foram mártires, outros irmãos nossos hoje são mártires em lugares estranhos, mas nenhum deles diz assim: por favor, eu estou aqui, pode me matar, eu quero morrer. Mas Jesus disse isso por causa de você, por causa de mim. Ele disse: eu estou aqui, eu dou a minha vida, não precisam correr, pode vir. Eles caíram por terra quando ele falou: eu sou Jesus. Ele: levanta, venha. E Pedro: não, eu vou te salvar. Guarda essa arma. Você acha que eu não tenho poder para destruir tudo isso aqui? Eu rogaria ao Pai, ele viria, mas não é para isso que eu nasci. Eu nasci para morrer, e aqui estou. E ele disse, João registrou: ninguém tira minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dar e para reavê-la. Essa autoridade é recebida do meu Pai. Glórias ao nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. Deus já conhecia a Geandra e o Gustavo, a Damares, a Cidinha, a irmã Ruth. Deus conhecia você.
E Jesus morreu lá e ninguém sabia disso, mas ele morreu por cada um que já creu em Jesus Cristo ou que crerá nele. Se você crê, pode colocar o seu nome. Jesus lá na cruz, ele morreu pensando em mim, Everson, sem merecer, nem havia nascido, sem merecer. Ele morreu por um lado, estava do lado e reconheceu. E ainda assim você quer viver da forma que está vivendo? Viva para Deus. Viva para Deus. Quem deve participar da Santa Ceia? Todo aquele que já publicou ou confessou a Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e como seu Salvador, único mediador. Não posso ter Jesus mais a Virgem Maria como intercessora. Eu não posso ter Deus como que cura, mais os santos que me curam. Eu não posso ter a denominação como se a minha fosse a única. Fora da presbiteriana não há salvação. Então, não. É aquele que crê em Jesus Cristo e já o confessou publicamente e diz: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador e Ele é o único no nome de quem eu posso orar. Se você já fez isso e está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar, porque a mesa não é da igreja presbiteriana, ela é a mesa do Senhor. Lembre-se de uma coisa: para eu receber uma refeição na casa do presbítero Adriano, eu tenho que ser convidado. Mas a Helena e a Elisa não precisam. Elas se assentam à mesa, porque elas são filhas da família. No sacrifício de Cristo, eu me tornei filho de Deus. E eu me assento à roda da mesa do Senhor e participo desse sacramento, até o dia em que, junto com todos os meus irmãos, tanto lá os do passado, do presente e do futuro, nos reuniremos nas bodas do Cordeiro, em corpos incorruptíveis, glorificados, na presença do Messias glorificado, para essa festa maravilhosa. Enquanto isso, vamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha na participação da Santa Ceia do Senhor. Então você que é de uma outra igreja séria, igreja que tem a Deus como único Deus, que ora somente a Deus Pai, em nome de Jesus, você que tem Ele como seu único Senhor e Salvador, você que tem Ele como seu único mediador, você que está em plena comunhão com a sua igreja, é convidado a participar conosco. No entanto, a palavra também me diz que eu preciso falar com todos nós. Nós precisamos examinar a nós mesmos, se nós realmente estamos no Senhor. E isto pelo fato de que, se eu não creio na eficácia do sacrifício de Cristo, se eu acho que preciso fazer boas obras para ser salvo, se eu acho que preciso de mais alguém para me ajudar, então eu estou colocando Jesus como insuficiente. Então me torno indigno de participar da mesa do Senhor. Ou se eu estou num pecado deliberado. O que é isso, pastor? É quando já me falaram que é pecado, eu sei que é pecado, e eu digo, eu sei que é pecado, mas eu vou continuar fazendo. Então é necessário que a gente pare, em nome de Jesus. Nós estaremos agora orando e consagrando os elementos da Santa Ceia do Senhor. Eu convido o reverendo Isaías, pastor jubilado, para que ore ao Senhor e consagre os elementos da Santa Ceia. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nos alegramos, ó Deus, com este privilégio que o Senhor nos concede de participar, ó Deus, da Tua mesa. Destes elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, entregues ali na cruz para a nossa redenção.
E queremos, ó Deus, nesta hora, dar graças ao Senhor por este privilégio que o Senhor concede àqueles que creem em Ti e o têm como Senhor e Salvador. Consagramos, ó Deus, esses elementos e que todos quantos participarem sinceramente sejam, ó Deus, ricamente abençoados pelo Senhor. Ouve, pois, a nossa oração e se conosco, por Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém.